Hoje, o que a gente quer conversar um pouquinho é sobre esse, o verdadeiro propósito da alma. E para iniciar, eu já gostaria de perguntar para vocês, o que seria, né? O que vocês entendem como sendo o principal propósito da alma de vocês? O que vocês entendem que a alma ela traçou como um propósito para essa encarnação? Muitos chamam de missão, mas qual é o propósito? A gente tenta muitas vezes buscar, entender tudo isso, né? E a gente vai trazer aqui, até ia perguntar também quem acompanhou a, a postagem que a gente fez lá no Instagram, né? Nós vamos ler e comentar ela aqui, parte por parte, porque tem a ver com esse assunto que a gente quer trazer hoje. Esse assunto, ele inclusive vem vindo na pauta, hoje algumas pessoas até mandaram mensagem para a gente pela sincronicidade, né? Pela sincronicidade que está tendo com o momento, tá? Então a gente vai fazer uma leitura comentada aqui para que a gente possa ir trazendo juntos aqui esse entendimento, tá? Porque às vezes a gente pega alguma mensagem que vem através da espiritualidade e até a gente acabou postando ela com alguns erros, né, de português ali, porque a gente escreve meio rápido, depois na correria acaba também não revisando ou não batendo o olho na revisão, mas a gente vai trazer ela aqui e comentar. Então vamos lá. O título que ele veio é A Sobreposição da Alma. Olá, amados. A mente humana tem o seu funcionamento atrelado às referências armazenadas desde o corpo búdico. Então, o que seria desde o corpo búdico, né? Quando a gente pega o nosso agregado anímico espiritual, os corpos sutis, nós temos o corpo, vamos dizer, o mais de cima, é o corpo átmico. O átmico, a gente sabe que é ligado ao eu superior. Depois a gente vem para o búdico. O corpo búdico é o banco de dados da consciência. Como nós estamos encarnados aqui no planeta Terra, nós estamos com o nosso ancoramento, né, de alma aqui, nós nos adaptamos com essa estrutura de corpos sutis. Então, esse búdico que a gente fala, ele carrega o akasha planetário das nossas experiências aqui no planeta. Então, ele começa a mensagem dizendo isso, que o nosso funcionamento, a nossa mente, ela tem um funcionamento atrelado às referências armazenadas desde o corpo búdico. Essas referências são armazenadas através das memórias e experiências vividas no contexto reencarnatório planetário. O que quer dizer aqui? Que nós vamos tendo referências, o nosso ser que está experienciando aqui, cada memória, cada vivência, cada coisa que a gente vivenciou aqui no planeta, ele gera uma referência para a gente de entendimento. Isso traça personalidade, isso traça os nossos comportamentos, traz as referências que a gente tem para entendimento de mundo. Então, vou tentar dar um exemplo. Às vezes a gente pode ter vivenciado uma situação traumática, né, em uma vida anterior, em algum momento, essa memória, essa experiência, ela registrou nesse banco de dados planetário da sua consciência, que é o seu corpo búdico. Então, cada situação que você vai vivendo agora aqui, são buscadas estas referências, exatamente essas que estão armazenadas. Né? E a gente já comentou várias vezes que elas não precisam ser iguais, né? Experiências iguais, mas que remetem, porque tudo que você vivencia novo aqui, a mente ela vai buscar um entendimento para isso, dentro da dualidade, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo agrada, se é frio, se é quente, tudo isso através desse banco de referências que você já possui, que todos nós já possuímos. Então é assim que a nossa mente funciona, isso que quer dizer nesse primeiro parágrafo, tá? Esse funcionamento, onde a mente se sobrepõe, que acontece? A mente ela vai na frente das inspirações da alma, né? Esse funcionamento onde a mente se sobrepõe às inspirações da alma, chamamos de ego. Então, o nosso ego, ele é nada mais, nada menos do que a ação da mente, a mente sempre se sobrepondo à alma, né?
durante as experiências da vida, o ser humano apresenta muitas dificuldades de sobrepor a alma ao ego. O que tudo isso aqui significa, né? A nossa mente, o nosso ego, ele tenta sempre encaixar todas as vivências que a gente tem dentro dessas referências. E estas referências, elas não são as mais reais, a gente pode dizer, elas são referências que nós temos. Se a gente pensar na energia solta, se a gente pensar em como que ela pode se organizar e se harmonizar, elas não são condizentes na grande maioria das vezes com as vivências que nós já tivemos. Então aí surgem as crenças limitantes, aí surge toda essa inclinação que a mente ela sempre tem para o negativo. Aqui surgem também o porquê a gente tem muita dificuldade de aceitação, de merecimento, né, de uma série de coisas, porque nós não somos acostumados a isso, nós não conseguimos dar espaço, dar vazão para a alma se sobrepor a essa mente, ao ego, para que ela possa manifestar realmente as inspirações que o espírito, que a alma, ela traz para vivenciar aqui. Vou tentar dar um exemplo, né? Imagina que você se depara com uma situação, às vezes pode ser uma situação inconveniente, né? Você está andando por aí, né? E daqui a pouco surgiu uma situação ali, e às vezes você precisa ter uma resolução para aquilo. E a alma, ela vem ali querendo, né, expressar, gritar, né, para você alguma coisa. Só que muitas vezes o ego, né, ele se sobrepõe tanto que você não consegue perceber a alma. Você não dá chance para ela, né? Que na verdade é para você mesmo. Você não consegue estabelecer essa conexão. No decorrer aqui da mensagem, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas o que está dizendo aqui é exatamente isso, que nós temos muita dificuldade, o ser humano, durante as experiências da vida, ele apresenta muitas dificuldades de sobrepor a alma ao ego. Vão comentando aqui, tá? Para a gente ter um entendimento de como vocês estão percebendo essa mensagem, se isso faz sentido, quando você traz para a sua vida, se isso acontece, né? Como que você entende isso, tá? Aí a gente segue aqui na mensagem. O ego entende o mundo através da experiência material, aflorando muitos instintos que são atrelados principalmente à sobrevivência e à satisfação momentânea. Quando ele está ativo, não conseguimos perceber a alma. O que acontece, né? Nós, quando estamos na correria do dia a dia, isso às vezes pode ser até uma justificativa, né? Quantas vezes a gente não repete isso, não vira até uma crença, que a gente diz assim, não, na correria eu não vim, na correria eu não consegui pensar, na correria eu não consegui te dar atenção, porque a gente está sempre correndo, 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 né? Então, nessa correria, né, o entendimento na experiência material, ele fica total, né? Total, você está dando como se fosse o poder total para o ego ele poder avaliar, ele poder decidir, ele poder, né, estar entendendo esse mundo. Só que nisso, a gente vai aflorando os nossos instintos, né? Que são esses instintos? Os instintos, eles vão sempre buscar as situações, né, de sobrevivência. Se a gente for buscar esses registros, né, essas referências que a gente estava falando mais de trás, lá atrás a vida era muito mais dura, vamos dizer assim, do que é hoje, né? Tinha muitas outras coisas que guerras, enfim, tudo que se tinha onde as pessoas até viviam menos do que se vive hoje, né? Então, é como se vai sempre buscando primeiro uma sobrevivência e depois logo uma satisfação momentânea, porque o ego, ele vai buscar isso, né? Essas satisfações. E o instinto, o nosso instinto, ele geralmente aflora quando nós estamos muito nessa atividade mental, né? Sabe aquela coisa, você respira, aí você está dando uma brecha, né, para a alma ela poder se sobressair. Mas geralmente nós não conseguimos
ter essa avaliação é muito rápido, né? Então os instintos eles acabam se sobressaindo, né? Que a gente poderia trazer junto aqui as vontades, os desejos, né? Que eles são geralmente mais primitivos, até porque eu vou tentar dar um exemplo aqui que a gente já comentou em várias lives até, sobre vontade e desejo, a diferença de um para o outro, né? Vamos supor, você tá aqui analisando uma situação que você quer resolver. Dá um exemplo, por exemplo, de um vício, né? Quando a pessoa ela tem um vício, ela pensa sobre o vício, ela acaba lendo sobre, ela tem conhecimento sobre, ela vai, né, buscar entendimento. Então, ela tem vontade de largar o vício. Ela tem vontade de largar o vício. Porém, ela tem desejo de continuar com o vício, porque o desejo, ele é instintivo, ele vem desses instintos. Então, a gente poderia dizer que quando nós estamos em muita influência da mente e do ego, nos nossos instintos, eles estarão aflorando, sobrepondo também os nossos desejos às nossas vontades. Não, me expliquem só se vocês conseguiram entender. Então, quando a pessoa ela consegue se avaliar, quando ela consegue raciocinar, fazer um raciocínio mais lógico, um jogo de sinapses, né, sobre, desculpa, ela quer, por exemplo, ela tem muita vontade de largar aquele vício, né? Porém, quando, quando a parte dos desejos, que são os instintos, se sobrepõem, na verdade ela quer continuar tendo aquilo. E geralmente isso é o que vence, tá? Isso que a gente queria explicar. Então, esses seriam os principais efeitos, assim, quando o ego ele está muito ativo, tá? O ego, a mente, tá? Ele está ativo. Vamos seguir aqui então. No momento atual, agora, né? O que está acontecendo de forma maior e mais perceptível, e vocês me sinalizem isso, é o que chamamos do afloramento da alma, onde ocorre a sobreposição da alma em relação ao ego. As mensagens que vêm da espiritualidade de forma seguida, elas vão todas cair mais ou menos para isso, tá? O que que acontece? Quando a gente consegue ter autoconhecimento, quando a gente busca isso, quando a gente aprende, né, por exemplo, a fazer uma meditação, uma respiração, quando você aprende, né, a se conhecer, a se entender, essa a alma, né, ela tende a se sobressair sobre o ego. O que que acontece? Em diversos momentos, a gente ainda tem uma dificuldade de ter uma percepção disso. Mas quando você. E a gente já vai chegar nessa parte da mensagem. Quando você chega em alguns estados ali, que a gente já vai comentar, você consegue perceber. Tem várias pessoas que estão aqui, né, que já conseguem fazer essa percepção, já conseguem, mesmo que seja um pequeno lapso de tempo ainda, você já consegue perceber. E quando você consegue perceber, sabe o que que acontece? Isso vai para a consciência. E aí você começa a ter uma inteligência, um domínio sobre a mente, sobre o ego, que você, em vários momentos, né, pode chegar e dizer assim, opa, peraí, né, não, aguarda um pouco, vamos dar essa oportunidade para a alma, para ela se expressar também. E aí, provavelmente, você vai começando a tomar as melhores decisões, as melhores coisas, porque você vai tendo a inspiração que vem da alma, é a sua alma. Ela começa a florar, ela começa a gritar, só que você começa a perceber isso. Isso, a gente pode dizer que é uma das coisas mais fantásticas, né, que tem dentro desse processo de autoconhecimento, desse processo de transição que nós estamos vivenciando aqui, tá? Deixa continuar aqui a mensagem, tá? Isso permite que você possa viver a vida através do olhar da alma e não mais limitado a ações do ego. Aí até veio um exemplo aqui. O que chamam de cocriação, por exemplo, tem um funcionamento mais exponencial quando a alma está sobreposta.
Eu até vou explicar isso aqui, depois eu continuo a mensagem. A gente dizia muito, né? Ó, cocriação, essa coisa toda da gente aprender aqui a ter a prosperidade da alma, né? Uh, ela tem muito a ver quando você conecta, trazendo de uma forma simples a mente, né? Ou seja, como que está fluindo os seus pensamentos com o coração. A gente dizia isso. O que é o coração? O coração é você dar essa vazão para a alma. Ou seja, alinhou, né? Alinhou. A gente até comentava, para quem nos acompanha lá no Spavo Play, a gente comentava sobre como a cocriação, né, ou a criação, ela precisa ter realização e propósito. Né? Quem assistiu lá comenta aqui. Precisa ter realização e propósito. E isso é esse alinhamento com a alma. Quando você ouve, expressa a alma, isso se torna exponencial. Tá? Então, por isso que a gente tem que ir dando essa vazão para a alma. Né? Tem que aprender a fazer isso. Né? E aqui, mais adiante, tem até a forma que a gente vai chegando nisso, tá? Todas as demais experiências também são aprimoradas dessa forma. Então, tudo que a gente vive aqui, quando a gente aprende a dar vazão para a alma, quando a gente aprende a ouvir, né, trazer a nossa consciência que ela está pedindo essa passagem, aí a gente vai viver tudo de uma forma mais aprimorada. Seguindo aqui, para que possam ter consciência dessa sobreposição, essa parte eu acho que é mais importante aqui, tá? Eu até vou ler mais devagar, porque eu acredito que essa é a parte mais importante da mensagem, tá? Para que possam ter consciência desta sobreposição, tá? Da alma em relação à mente, o ego, se faz necessário buscar estados de presença. Tá? Quem quiser anotar isso, anota num lugar, porque isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. O estado de presença é alcançado quando a sua mente está no presente e vivendo o agora, sem grandes deslocamentos ao passado ou ao futuro. Viver o agora, a gente tem que colocar um ponto bem interessante aqui. Viver o agora não é você estar vivendo essa correria que a gente está estava falando agora há pouco aqui. Não tem nada a ver com isso. Viver o agora é você estar ancorado nesse momento presente, vivendo em paz, vivendo em harmonia, curtindo os momentos, jogando a sua atenção nesses momentos. Porque a gente vai dizer, mas eu estou vivendo agora, no agora, né? Só que é muita correria, muita coisa, daí você está lá no futuro, tá? Você está lá no passado, está andando no trânsito, dirigindo o carro, pensando numa coisa que aconteceu, ou querendo ir lá no futuro resolver um problema. Tá? Então, é estar nesse estado de presença, onde você consegue, não, eu vou viver esse momento aqui agora. Tá? Eu até estava comentando no sábado, que a gente também estava fazendo lá algumas aulas, estava comentando com as pessoas. Eu disse para elas assim: olha, eu estou aqui nesse momento participando disso, dando uma aula aqui. E se você perguntar como eu me sinto fazendo isso, eu, eu perguntei para as pessoas, como vocês acham que eu me sinto agora estando aqui? Vou perguntar para vocês aqui, fazendo essa live, conversando aqui com vocês. Como que vocês entendem isso? Como que vocês veem? Eu estou feliz? Eu estou triste? Eu estou o quê? Estando aqui. Eu adoro fazer isso, tá? Adoro. Eu estou ancorado para vivenciar isso aqui com vocês, para poder vir aqui. Então, esse momento, eu estou aqui, vivenciando esse momento, estando presente, estando nesses estados, tá? Feliz, tudo isso. Eu não estou pensando em nenhum problema, eu não estou, enfim, não estou lá no passado, não estou lá no futuro. O que que acontece? As coisas tendem a fluir quando você vem. Eu não estou dizendo que eu estou. Não quero dizer que assim então você quer dizer que você sabe fazer isso melhor do que ninguém. Não, não tem nada a ver com isso. Estou no aprendizado como vocês, mas nesse momento eu consigo me sentir bem estando aqui, me sentir realizado, me sentir próspero, estando fazendo isso aqui. E isso é exatamente o que proporciona
para a gente poder fazer, às vezes, estas conexões com a espiritualidade, porque nós estamos dando vazão à nossa alma e não à nossa mente. Para mim, isso aqui, hoje, eu posso dizer que é o trabalho que eu faço. Então, eu posso também dizer o seguinte: eu estou aqui vivenciando agora o meu trabalho, no momento presente, ancorado aqui, fazendo isso, estando feliz, estando. Vocês entendem o que aquele outro parágrafo lá que dizia sobre cocriação, que dizia sobre uma série de outras coisas? E se você conseguir trazer vários desses momentos para sua vida. Eu até, em muitas lives, eu comentava: termina a live, né, eu saio daqui, e porque eu sou igual a vocês, eu saio daqui, chego lá na sala e já dá um atrito lá com a esposa, já dá normal isso, mas quanto mais você tiver nos seus estados de presença, conseguir vivenciar, ancorar esses momentos, mais você vai conseguir dar vazão para a alma, mais as coisas vão fluir para você, mais harmônico, você vai estar para ter todos esses processos, tá? Então, deu mais ou menos para compreender essa parte que ela é tão, tão importante. O que que a gente precisa fazer? Eu estou dando um exemplo aqui meu, cada um vai trazer para a sua realidade, para a sua vida, mas o estado de presença é alcançado quando a sua mente, porque nós não vamos desligar a mente continua, tá? Ela continua em atividade ali, mas você está dando vazão para a alma. Então você está com a sua mente no presente, você está coordenando os seus pensamentos, eles não estão mais aleatórios, numa busca desenfreada por referência. Por quê? Porque você está vivendo, curtindo isso agora, tá? Então você está presente e vivendo esse agora, sem grandes deslocamentos ao passado ou ao futuro. Teve uma vez até uma porcentagem que a gente até trouxe numa live, o Pava trouxe isso também, que a gente considerou meio que ideal, tá? É como se uma fração ideal da mente, ela precisaria estar 70% no momento presente, que é isso que a gente estava falando aqui, vivenciando esse presente, 20% no futuro e 10% no passado, tá? Porque você não vai, nunca mais eu quero saber do passado, eu não vou me organizar em nada para o futuro, não é isso, tá? Isso seria a gente vir aqui e trazer frases de impacto ou coisas de uma forma de hipocrisia. Ninguém vai conseguir não ter, às vezes, deslocamento para o futuro ou, às vezes, deslocamento para o passado. Né? O problema é que tem muita gente que fica muito tempo no passado. O que acontece? Muito tempo no passado é sinônimo de estados de depressão. Muito tempo no futuro é sinônimo de ansiedade. Então, o ideal é presente, mas a gente vai ter frações de deslocamentos para futuro e para passado, tá? Porque senão a gente fica num julgamento só, a gente tenta assim, não, mas será que agora eu estou no presente, estou no passado? Não, tente viver, tá? Viver, aproveitar os momentos, trazendo, ancorando a sua presença para agora. Muitos vão precisar respirar, muitos vão precisar fazer meditação, muitos vão precisar ter um contato com a natureza, com os filhos, com crianças, com animais, com, enfim, cada um vai encontrando suas formas. Uma vez, uh, eu até comentei, né? Com as pessoas, eu disse assim, ó, pessoal, eu acabo cuidando aqui das abelhas, né? Das abelhas sem ferrão, que eu tenho algumas abelhas sem ferrão, e as pessoas, e eu disse para as pessoas, isso faz muita diferença para mim estar nesses estados de presença. E pode ser uma coisa muito simples, mas é o que consegue trazer. Uma das coisas que eu faço. Então, você tem que ter coisas, né, no seu dia a dia, na sua vida, que elas tragam para você momentos, né, que elas tragam essa presença. Quando você percebe que está se deslocando novamente, você volta, tá? Então, é isso que a gente entende com essa parte da mensagem. Vão comentando aí se vocês estão conseguindo compreender, tá? Aí, a gente entra no título aqui da live, tá?
O grande propósito de cada um é viver as experiências da vida. Se estas experiências podem ser vividas na essência da alma, com certeza serão mais harmônicas e proveitosas. Esse é o caminho da ascensão. Vou até ler de novo. Esse é o caminho da ascensão. Não tem como alguém fazer o caminho de ascensão se não der a vazão da alma em relação à mente, o ego. Ou seja, nós vamos precisar curar, transmutar, enfim, a palavra que a gente quiser utilizar, mas a nossa alma, ela vai precisar se sobrepor à mente, ao ego. Por isso, autoconhecimento, por isso a gente fazer, né, ter, buscar, se entender, buscar diversas formas, diversos aprendizados, mas nós precisamos vivenciar eles. Se a gente quiser levar isso para uma outra linguagem, para quem já estudou mecânica quântica, até levanta a mão aí quem já estudou física quântica, mecânica quântica, né? Até lá com o professor Hélio Couto, por exemplo. Não tem lá os degraus de Maslow? O que acontece? Né, você só vai para o próximo degrau quando você solta aquele degrau, não é assim que é ensinado lá? O que acontece, tá? Você está no quarto degrau, que é onde a maioria das pessoas se perdem, tá? Que é o degrau do autoconhecimento, porque as pessoas buscam conhecimento, 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 e esse conhecimento ele é desenfreado, e elas não soltam isso. O que seria o soltar? Ok, estou estudando, né? Estou aprendendo, estou conhecendo, e eu vou deixando, sem cobrança, vou colocando ali. E você vai para o quinto degrau, que é espiritualidade. O que é esse quinto degrau espiritualidade? Sabe o que é esse degrau? É exatamente isso que a gente está falando aqui. É você vir para o estado de presença, vivenciar estas coisas, deixar a alma vivenciar o que ela veio vivenciar aqui, e não o ego estando no controle. Só que aí você tem o conhecimento, né, o autoconhecimento. Você se conhece, você conhece um monte de coisa que facilita. É o ferramental, é o mecanismo que você vai trazendo para justamente fazer isso, tá? Nós todos estamos, porque vamos voltar ali na mensagem, tá? O que dizia aqui, num outro parágrafo? No momento atual, eu estou voltando lá para cima na mensagem. O que está acontecendo de forma maior e mais perceptível é o que chamamos de afloramento da alma, onde ocorre a sobreposição da alma em relação ao ego. Vocês lembram quando a gente usou uma vez uma frase, né, que até essa frase ela pode ser interpretada de uma maneira meio pesada, né? Mas é o que a gente entende, né? Que nós falamos assim: o caminho para o despertar, né? Já que a gente fala aqui, usando essa palavra, o caminho para o despertar ele pode ser harmônico, né? Quando você resolve fazer os seus movimentos, quando você resolve sair, né, vamos dizer, das suas próprias bolhas, né, dos seus julgamentos, das suas coisas, e vai, né, está disposto a modificar, né, está disposto a se entender, a fazer diferente. E o que a gente dizia? Que provavelmente aconteceria com quem resiste, com quem faz esse movimento de resistência, né? Lembram disso? A gente dizia assim, provavelmente estas pessoas elas vão mergulhar no seu próprio abismo para a partir dali, destas vivências, que provavelmente elas serão, né, terão assim um entendimento de mais sofrimento, de algumas coisas, vão fazer elas enxergar de uma outra maneira, tá? Então, quando a gente diz assim, as pessoas elas vão mergulhar no seu próprio abismo, é para elas se entenderem, né, se conhecerem de uma maneira mais, vamos dizer assim, é um empurrão, né? É um empurrão que a própria alma ela conduz muitas vezes para você poder ter essa oportunidade. Que isso valida, inclusive, o que está nesse outro parágrafo, né? Que é aqui, ó. Vou até ler de novo.
Se estas experiências podem ser vividas na essência da alma, com certeza serão mais harmônicas e proveitosas. Esse é o caminho da ascensão, tá? E aí, a mensagem, ela finaliza assim, ó: gratidão pela oportunidade de mais uma vez conectar com vocês. Que esse momento seja de muita paz e bênçãos. Com amor, Charim.